Olá, mais uma vez estamos aqui num episódio de podcast de Mulheres Empreendedoras. Agradecer aqui os nossos patrocinadores, Edna Celestino, que está aqui com a gente hoje, Semijoias, com semijoias maravilhosas dela, ó, tô usando coisas lindíssimas, e também a Cacau Show, que também é patrocinador do nosso podcast. Gente, muito obrigada por estar aqui novamente, né, conosco, e agradecer, Edna. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de vir aqui, contar a sua história. Tem um monte de mulher aí correndo, falando, tô com medo. E você não é dessas, né? Não. Mulher raiz. Mulher raiz. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo ao nosso podcast. E sinta-se, assim, à vontade, viu? Um bate-papo bem gostoso. Contar um pouco da sua história, que eu sei que tem muita coisa... Tem muita coisa boa, muita coisa forte, muita coisa difícil, mas você venceu, né? Vencemos. Então, primeiramente agradecer, né, a Maraísa, você, e contar um pouquinho da minha história, né? Como você falou, tem histórias que são contadas, que são inventadas, mas a minha não. A minha é contada porque eu realmente vivi a minha história. Então, eu sempre falo assim, é igual quando você vai em um velório, que você chega lá, que a pessoa perdeu um ente querido muito grande, aí você às vezes abraça a pessoa e fala assim, eu sei o que você está passando, mas não. Você sabe? Será que realmente vocês que estão nos ouvindo sabem o que aquela pessoa está passando? Eu acho que só quem sabe é quem já passou, quem já perdeu o pai, quem já perdeu a mãe e quem passou por um câncer, né? Que é um pouquinho da minha história de hoje. Verdade, aquela história de você falar assim, cara, eu sei a dor do outro, não. Porque a dor é subjetiva, né? Quando você tá dentro da situação, o seu problema é o maior, porque ele é seu. É ali que você tá vivendo, né? Mas me conta assim, ó, você me falou que você veio da roça, do campo, como que foi isso lá atrás? Quantos irmãos vocês são? Como que é a história da sua família? Então tá. Eu sou de Santo Anastácio, a minha família é toda de lá. Nós vim de uma família de 4 irmãos. Eu perdi com 1 ano e meio, não cheguei a conhecê-lo. Então, hoje nós somos em 3. A Eliane, a minha irmã de 50, eu com 45, não tenho vergonha de falar. De falar a idade? Não tenho. Tem gente que chega aqui pra mim e fala assim, Paula, não pergunta a minha idade. Eu não tenho vergonha de falar que esse ano eu completo 46 e o meu irmão que vai fazer 40. Então, nós ficamos em 3 hoje. Eu vim da roça, também não tenho vergonha de colher algodão, de carpir baquiária, de arrancar feijão. Eu tenho 2 filhas hoje, a minha mais velha, eu cheguei a trabalhar na roça grávida dela, eu tive ela nova e não tenho vergonha de falar como foi o meu trajeto para eu chegar até aqui aonde eu cheguei. Foi um trajeto árduo, doloroso, mas também prazeroso. Eu sinto falta, às vezes, da minha infância. Eu me lembro, a gente tá no período de férias de escola, né? Eu adorava chegar às férias, porque a gente era pobre, não tinha condições de pagar nem o transporte para Anastácio. Então, a gente ia de carona, eu e meus 2 irmãos, para Santo Anastácio, para casa do meu tio, e tem um tio que eu adoro, que é o Birubiru. E a gente ia pro sítio. Gente, lá eu me transformava, eu sou uma verdadeira macaquinha. Adoro subir em árvore até hoje. Eu vou fazer minha escada na orla, quando eu vejo uma árvore, já tô eu lá, subindo na árvore. Que gostoso. Então, eu adoro esse meu lado criança. Eu tenho 45 anos, mas eu tenho meu lado criança. E tem hora que você tem que deixar isso vir fora, o seu lado criança. Gente, todo mundo tem o seu lado criança, então todo mundo tem que deixar esse lado criança vir pra fora, que às vezes é muito bom. Porque traz mais leveza, né? Exatamente. Pra vida, né? Poder falar assim, cara, eu vou agora aqui me despojar, né? Vou tirar meu calçado, vou subir nessa árvore, eu vou pisar na terra. Ser criança, né? Porque Exatamente. Às vezes eu falo isso muito pros meus filhos, eu falo, aproveita, porque depois na vida adulta tem muito peso. E quando você fala isso de deixar a criança aflorar, é interessante, é uma visão, assim, gostosa da vida. Quando, né, você falou da sua família, da sua infância, seu olho brilhou. Ai. Porque tem memórias afetivas boas, né? Boas memórias afetivas, né? Eu tive o problema do câncer e em 2021, quando eu perdi meu pai, eu fiz terapia com a Edneide. Eu adoro a Edi, um abraço para a Edi. Sigo ela nas páginas sociais dela, então eu aprendi muito com a Edi. Lá eu descobri a minha raiz, que são o meu pai e a minha mãe. Olha que então, legal. assim, hoje eu não tenho mais eles, né? Esse mês
Meu pai estaria vivo, estaria fazendo 65 anos. Nossa, só ele que o morreu mês novo. morreu. E vai fazer 3 anos agora em agosto que eu perdi. A minha mãe já é mais tempo. A minha mãe eu perdi ela com 22. Então esse ano ela completa 24 anos que eu sou órfã de pai e mãe. Nossa. Mas assim, eles me deixaram um legado, uma raiz muito boa. Eu aprendi a ser forte com meu pai e com a minha mãe. Eu vi a garra que a minha mãe tinha de levantar todos os dias cedo, se arrumar, pegar um caminhão de boia fria e ir para a roça e levar com ela um vidro de Buscopan para tomar a hora que ela tivesse dores fortes. Mas não deixava de trabalhar junto com meu pai para poder trazer o sustento para mim e para meus irmãos em casa. Então, eu hoje, se eu sou essa pessoa forte, eu lembro muito a minha mãe. E um coração enorme que ela tinha, que ela poderia ter acabado de brigar com você agora, mas se você precisasse dela, ela passava por cima de tudo, ia lá e te ajudava. Isso eu herdei da minha mãe também. É muito bom a gente se reconhecer, né, na família. Quando você fala assim, ai, fui fazer terapia, tem gente que foge do autoconhecimento, né? E quando a gente vai pro autoconhecimento, que você foi pra terapia com a Edi Novaes, essa nossa querida, né? Ela já esteve aqui no podcast comigo, nossa, fantástica. E a gente encontra pessoas boas no nosso caminho que conseguem levar a gente para esse caminho, esse lugar, né? Que nem você falou. Eu entendi que a minha raiz estava lá nos meus pais. Isso é muito importante e com certeza é o que te leva, que te traz, né? Que te dá base para a vida, né? E aí quando veio a história da doença, como que foi isso? Antes da história da doença, eu tinha um sonho. Eu queria fazer uma faculdade. E os meus pais não tinham condições. Então, eu já tinha minhas 2 filhas. A Tainá e a Caroline, que hoje está na Irlanda. Que eu sinto muita falta. E aí, eu falava pra mim mesma. Eu trabalhava e eu falava, quando eu tiver 35 anos, eu vou ter um filho, que o meu sonho era ter um menino. E eu vou fazer uma faculdade. E aos 35 anos, eu fui pra faculdade. Eu já estava na época eu já nasci, foi quando eu conheci a Maraísa também. E eu fui para a faculdade e eu trabalhava durante o dia e eu fazia faculdade à noite. Muitas das vezes eu levava minha filha para a faculdade. E aí, antes de eu contar da doença, eu queria contar para você, mulher que nos assiste. Porque muitas das vezes você deixa o seu sonho morrer. Porque você acha que a idade já chegou, porque você tem filhos que você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Mas nunca é tarde para você, mulher, investir em você e querer fazer algo. Eu trabalhei na Lanchonete Caribe em 2004 a 2011. Depois, em 2012, eu passei pela Quitanda e a Gima e cheguei na Associação Comercial em 2012, bem quando eu comecei a fazer a faculdade. Eu fiz uma faculdade. Em 2013, eu tive meu primeiro neto homem. Realizei meu sonho. Menino veio. O menino veio não como filho, mas veio como neto. Como neto. Que é o Pietro, meu primogênito, que hoje está com 11 anos. Gente, não é nada mais gostoso do que você ver seu sonho sendo realizado. Em 2016 eu me formei, em 2017 veio um câncer na minha vida. E a descoberta do câncer foi uma coisa assim, rápida e dolorosa ao mesmo tempo, né? Saiu um caroço que era visível, um caroço aqui no pescoço, onde você via que era um caroço. Ele não doía, não. Saiu, sumiu e depois retornou e permaneceu. Eu estava passando por uma crise no meu casamento com o meu ex-esposo, com câncer também. A minha filha tinha apenas 15 anos, a minha segunda filha, e eu fui levar ela no médico, porque ela estava com o emocional abalado por conta do pai com câncer, tinha acabado de perder um tio com câncer da família do pai dela. E aí eu falei com o doutor João, falei, doutor, saiu um caroço no meu pescoço. Ele me examinou e falou assim, não é nada, mas vamos fazer um exame para o desencargo de consciência? Só que ali era como que eu já soubesse que eu estava doente. Você já tinha sentido... No meio da minha trajetória, meu esposo com câncer, com uma menina de 15 anos, a minha outra filha casada, com 2 netos, e eu era o esteio, eu sempre fui o esteio da minha família, da minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos, e agora eu estava sendo o esteio da minha casa. Então, eu não esqueço do Rafa Bordim. Eu encontrei com ele um dia no correio e ele falou, Edna, se cuida.
Porque a sua carga está pesada. Você está cuidando de uma pessoa que está com câncer. Você está trabalhando demais. Eu já vi uma coisa dessa acontecer. Quando a pessoa se curou, a mulher fica doente. Caramba. E foi exatamente... O Rafa estudou comigo, sabia? O Rafa é um amor, eu gosto dele. E aí, aquilo ficou. Eu falei, ai, Rafa, Deus me livre. E aí, realmente, foi o que aconteceu. Ele se curou de um câncer, que ele teve um câncer no pulmão, e eu estava ficando doente. Doente já. Mas por quê? A mulher, ela carrega uma carga, né? Da responsabilidade da casa, de trabalhar fora, de filho, de marido, no meu caso, de netos. E eu tinha 2 empregos. Não era só isso não, gente. A pessoa tinha 2 empregos, só isso. Além de eu trabalhar Bem na associação comercial, eu já estava na associação. Eu ainda trabalhava de monitor escolar. Eu lembro disso, não sei se você lembra. Pegava seus filhos. Pegava meus filhos, né? Lá eu já tinha passado pelo câncer. Já? Lá já foi em 2018. Eu já tinha E era no seu horário ali o quê? Horário de almoço, que eu entregava e de manhã fazia antes de eu entrar na associação. Caramba, gente, olha. Gente, e aí eu te falo, como você entrou na associação comercial em 2012, né? Limpando o chão, fazendo café, e eu não tenho vergonha de falar que eu comecei por baixo para chegar hoje como subgerente da CIP, 12 anos depois. Mas isso é muito importante, sabe, Edna? Assim, a gente não pode negar as nossas origens. Porque toda a nossa trajetória, ela é pautada na nossa origem, nos nossos valores, na nossa criação. E olhar pra Edna hoje, né? Fala, cara, que nem você falou, eu fico... Sabe, eu acho muito bom isso, fico muito feliz de você ter essa clareza. Eu vejo você, assim, uma mulher segura, né, de si, né? Que você falou, ela falou assim pra mim, eu sou mulher raiz. E é legal isso, porque tem muitas mulheres que ficam com medo, né? Da história, de contar a história, de mostrar, às vezes, uma fragilidade, ou de como que eu fiz lá atrás e tal. E não, a gente não pode ter vergonha, né, da nossa história. Quando você fala, você limpando o chão, cara, e é digno, né? Digno. E aí eu me lembro porque eu passei pelo período que eu passei lá pelo Beira Rio, que eu fui babá do Matheus Omote, depois eu assumi a cozinha da Andréia Omote na época, que foi quando logo depois eu perdi a minha mãe, eu aprendi a cozinhar, então eu cozinhava muito bem, eu tenho meus clientes que até hoje falam da minha comida. E aí me lembro que passou uma vez, eu estava lavando à frente da associação e passou uma que tinha sido cliente minha e falou assim, nossa, eu não me conformo de passar aqui e ver você lavando o chão, limpando, sendo que você cozinha divinamente. Eu falei assim pra ela, mas eu tô trabalhando um serviço digno e eu não tenho vergonha. Ela falou assim, tá, mas você cozinha super bem. Eu falei, tá, mas foi aqui que Deus preparou e é aqui que eu vou continuar. Porque as pessoas às vezes não entendem, né? Não, que porque tem Deus momento tem pra tudo, né? Tudo tem o seu tempo. Tinha um porquê de você estar ali, né? E está até hoje, né? Hoje você está como subgerente. Subgerente. Você é a cara da associação, né? Vamos falar, né? Porque, tipo, tudo quanto é vídeo, tudo é coisa, é a Edna que tá lá, fala né? isso. Ai, você é a cara da CIP hoje. Quando se fala em a CIP, já se lembra da Edna. Da Edna, é. Então já virou, tipo assim, meu nome, Edna da CIP. Se você falar Edna Celestino, quem é Edna Celestino? Não, eu acho que no meu celular tá salvo Edna da CIP. Então, o comércio inteiro conhece eu como Edna da CIP. E agora vamos voltar para o câncer, né? Vamos. Na época do câncer, quando eu voltei, nossa, o que tinha de comerciante que falava assim, eu ficava rezando por você. Olha que legal. E assim, então, como eu falei, saiu o caroço, eu fui fazer o exame, e no dia do exame, levei minha filha para fazer o exame dela, e fui fazer o meu. E aí, as mulheres começaram a fazer ali, nossa, é um linfonódulo. Nossa, é um linfonódulo. Chama a doutora. E aí as próprias meninas que estavam fazendo o exame já ficaram falando. E na época, como eu vinha estudando, pesquisando na internet, né, o pai de todos, o que era um linfonódulo. Então eu falei, nossa, eu tô com câncer. Eu estou com câncer. Aí veio a médica, e falou assim, olha, você está com linfonódulo, você vai ter que fazer uma biópsia, mas nada complicado, tudo. Aí eu passei pelo médico, ele falou assim, Edna, posso te examinar? Eu falei, pode. Ele olhou tudo. E aí eu fui encaminhada pro Dr. Diogo Gonçalves, que eu adoro ele, meu médico já há 7 anos. E cheguei lá e ele falou assim, Edna, é uma coisinha de nada, é um linfonódulo, a gente vai ter que tirar. E eu, doutor, mas eu vou ficar sem trabalhar? Estava numa campanha. A preocupação da pessoa. A preocupação da pessoa, gente. Doutor, mas eu preciso trabalhar? Eu tô vendendo uma campanha, eu estou no meio de uma campanha. Eu vou poder trabalhar? Não, Edna, coisinha rápida, 10 dias você tá de volta. Gente, 10 dias. E aí? 10 dias se tornaram 8 meses. 8 meses afastada.
E eu sempre gostei de trabalhar, desde pequena sempre trabalhei, sempre tive a minha dependência financeira, me vi. Fui lá, marquei a cirurgia, trabalhei até no último dia, a cirurgia ia ser amanhã, trabalhei até hoje, fui pra Prudente, Enfrentou. fiz. Quando eu cheguei lá, as pessoas já me tratavam como se eu estivesse com câncer. Você veio do Hospital Esperança? Eu, não. Aí eu falei assim, depois da cirurgia, doutor, eu estou com câncer? Ele falou assim, não, Edna. Eu tirei, estava grande, ainda bem que nós tiramos, mas daqui uns dias vai chegar a biópsia, você vai ver que não vai ser nada. Tá, eu vim embora, eu tirei num dia, no outro dia eu já vim embora, ele falou assim, dia 19, você volta. Pra receber Pra o resultado você da ver o biópsia. resultado, mas na quarta-feira eu quero te ver, pra gente poder tirar o curativo. Como era só pra tirar o curativo, eu falei, eu vou sozinha. Tá, fui lá Mulher na saúde. independente, vai fui lá sozinha. na saúde, fui pro carro da saúde. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim, Edna, seu exame já saiu? Eu falei, nossa, mas tão rápido? Ela, então, mas o médico não assinou. Eu falei, Cris, liga logo lá, pede pra esse médico assinar. Assim eu já saio daqui com o resultado. E eu com aquela ansiedade. E aí eu já vi que ela entrou lá, imprimiu alguma coisa, deixou assim. Eu olhei, falei, meu Deus, saiu o resultado. Mas ela não falou nada, Não eu fiquei falou quieta. nada. O doutor Diogo é um grandão, 1,80 m. É o marido da Carol Lima? Exatamente, ele é ele nossa, mesmo. o Diogo ele é mesmo. queridíssimo. É isso, ele mesmo. Aí eu entrei, sentei, ele tava assim no canto da mesa, altão, né, eu pequenininha. Edna, você veio sozinha? Eu olhei pra ele e falei, eu vim já lá na mesa. Falei, meu exame saiu, né? Ele falou assim, eu falei, doutor, quem está doente sou eu. Então quem tem que saber sou eu não preciso de companhia. Nossa, Aí Edna, mas você tem uma coisa, assim, uma força, né, menina do céu? Aí eu virei pra ele e falei assim, eu estou bem resolvida com isso. Na época eu estava casada, né, com o pai da minha filha. Eu falei assim, meu marido está com câncer. Tem um menino, na época, o filho da Cris. Falei, tem um menino na cidade com 15 anos que está com câncer. Tem uma amiga minha, que é a Adriana, que trabalhava no Sebrae, que eu amo ela de paixão, está com câncer. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, pode me falar. Aí ele falou assim, então, Edna, vem cá, vamos tirar o curativo. Aí me levou pra mesa e foi perguntando se eu tinha caso de câncer na família. Aí eu falei da família do meu pai, que tinha um primo dele que tinha tido na garganta, outro no pulmão. Ele falou assim, então, Edna, o seu caso não é tão simples assim. Não é igual ao seu ex-marido, seu marido que não precisou fazer rádio nem químio. O seu caso é um pouquinho mais grave. Quando ele falou isso, meu chão de chão abriu. Ele falou assim, o seu caso é bem agressivo. Você vai ter que fazer rádio e quimioterapia. 33 rádio e 10 quimio em conjunto. Meu Deus. Quando ele falou isso, eu despenquei. Despencou. Eu chorava. Aí a mulher forte desabou. Eu chorava e falava assim pra ele, doutor, eu tenho um neto e eu quero ver ele crescer, e já acabou de nascer outro, eu tenho outra pequena, que é a Laura. A Laura estava com 8 meses. Ele falou assim, não, Edna, mas eu não vou deixar você morrer, e nem Deus também. A gente vai cuidar de você. Ele falou assim, ele também não esperava aquele resultado, aí começou, né, toda aquela caminhada. É porque ele tinha te acalmado antes, e aí deve ter sido um susto, né? Sim, e aí começou toda aquela monte de exames pra fazer, isso, aquilo. E é estressante, né? Nossa. E assim, aí eu saí da sala dele aos prantos. Eu me lembro que a primeira pessoa que me ligou é a minha cunhada, que inclusive é minha prima, que minha família é um primo casado com um primo. Ela me ligou e falou, Dinha, eles me chamam de Dinha. Dinha, e aí? E eu chorando, falei, eu estou com câncer. Ela, Dinha, mas como? Eu falei, chegar aí eu converso. Nisso ligou a minha prima, Fátima, lá de Mato Grosso, Bandeirantes. Dinha, e aí, você foi no médico, tudo bem? Eu falei assim, então, eu estou com câncer. Aí ela chorava. Ela chorava mais do que eu no telefone. Não, você não, todo mundo, menos você. Você é minha inspiração. É em você que eu me inspiro, que você não sei o quê. Tanto é que ela arrumou a mala e veio. E veio? Ficou uma semana comigo. Caramba, mas isso é gostoso, né? Você se sentiu cuidado, assim, você Senti. Você conseguiu, porque assim, eu vejo você muito forte, muito potente. Nada, né? Paulo, isso aqui é uma casca. Mas você se deixa cuidar? Então, eu sou assim, eu sou muito de cuidar dos outros, né? Sim. Então, como parece que é pra cuidar de mim, você se deixa um pouco. E aí, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu coloquei 2 coisas na minha cabeça, que eu só tinha 2 chances. Era 2 opções. A primeira era, ou eu me entregava
pra doença, deixava ela me levar, ou eu me entregava na cura, no tratamento. Enquanto existisse uma chance, eu ia estar ali agarrada nessa chance de me curar. E foi o que eu fiz. E durante o período, as pessoas ficavam me ligando e perguntando, eu falava assim, eu só tenho duas chances. Ou eu faço tratamento, ou eu me entrego à doença. E eu quero viver, porque eu quero ver meus netos crescer. Antes do câncer, eu queria morrer. Porque tem uma fase da vida da gente... eu já não tinha mais a minha mãe, tinha alguns problemas... E eu queria morrer, eu não queria viver. Você chegou a ter essa reflexão? Sim, cheguei a ter essa reflexão de querer morrer. Eu só não tinha assim, coragem de tirar a minha vida. Mas você não estava mais encontrando motivos para viver. Motivação para continuar a viver. Olha que interessante. Aí, quando eu tive o câncer, eu virei a chave. Aí eu queria viver. Eu olhava o meu álbum de formatura lá... Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir realizar o sonho. Eu me formei, eu queria tanto me formar. Hoje eu sou formada, eu não vou viver o meu sonho, eu não vou ver meus netos crescer. Sim. Então, eu me apeguei ali com unhas e dentes no tratamento, com Deus. A pior fase, quando eu estava no tratamento, quando eu comecei o tratamento, foi o médico falar assim... Doutor César te falou que era o médico da químio, que era um médico da químio e um da rádio. Ele tratou no meu sogro. Ele falou assim, Edna, o doutor Felipe é o da rádio. Ele teve câncer na época do meu sogro e aí ele fez, começou, mas depois ele já teve que delegar. O doutor César. E ele não conversou muito comigo, ele não me explicou. Quem veio me explicar foi o doutor Felipe, da rádio, que ele falou assim, Edna, depois da 11ª sessão você não vai mais comer. Comer? Oi? Como assim? Não vou comer? Ele, não, vai ser só líquido. E aí eu cheguei a dar um testemunho. Eu tinha um cabelão, eu cortei o cabelo curtinho. Cheguei a dar um testemunho. Dia 31 de agosto eu comecei o tratamento de rádio e químio, de 2017. 7 anos, gente. Olha. E aí eu fui na minha igreja, na época eu estava na presbiteriana renovada. Falei para os irmãos que eu estava com o cabelo curto, porque eu ia iniciar um tratamento de rádio, de quimioterapia. E que o médico falou que na 11ª sessão eu não iria mais comer. Seria só líquido. Mas que o Deus que eu sirvo era um Deus fiel para cumprir na minha vida. E se ele me curasse, ele ia ser Deus. Se ele não curasse, ele ia continuar sendo Deus do mesmo jeito. E aí eu fui com essa fé que o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente e no futuro. Sim. E ele ia me ajudar a passar por isso. E foi como o médico falou, 11ª sessão. A boca começou a travar. Trava. Sapinho, você é mãe, você sabe, sapinho. A minha boca era só sapinhos. Nossa, acidez muito... Feridas, porque a rádio era aqui. A pele do pescoço caiu, ficou pretinha assim. Então, a pele do pescoço caiu toda, né? A língua era só ferida, era úlceras e mais úlceras. Nossa. Mas eu tive pessoas tão boas na minha vida. Em oração, que ia na minha casa, que me ajudava, que me visitava. Você teve muito, uma rede de apoio, de carinho muito grande. Porque então, quando você está com câncer, você tem 2 tipos de pessoas do seu lado. Os seus amigos, muitos se afastam. Porque eles não querem ver seu sofrimento, e outros porque não eram seu amigo. E aqueles que eram colegas se aproximam porque realmente são sua amiga, e quer te ajudar e quer estar ali te dando força. É um momento que você vê quem é quem, né? Quem tá mesmo do seu lado, quem tem o carinho por você. Exatamente. Pode até ter gente que às vezes não consegue conviver com o sofrimento, mas dá aquele apoio mesmo assim, né? E aí eu tive 3 internações. Eram 33 sessões, então era contínuo, de segunda a sexta. Nossa, rádio, todos os dias. Na sexta terminava a rádio e subia para químio. Durante a químio eu parei 3 vezes para ser internada. E durante as internações, teve um dia que eu cheguei assim dentro do quarto, eu chorava muito, 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 muito. E eu olhei pro céu dentro do quarto, do banheiro, do hospital, e eu falei para Deus que eu era uma pessoa boa, que eu sempre tirava de mim para dar para as pessoas o porquê que eu estava passando por aquilo, né? Veio aquele momento de questionar, Veio aquele momento de questionamento, aí eu me lembro, eu chorava demais, aí entrou uma prima minha que era enfermeira lá no hospital, que veio me ver, a moça falou, ainda bem que você chegou, enfermeira, porque olha como que ela está desesperada. Eu naquele desespero, ela falou assim, Naidinha, mas você é forte, você cuidou da sua mãe, você ajudou a sua mãe, agora você, na hora que chegou, você cuidou do seu marido, agora no seu momento, você vai se entregar. Eu falei para ela, mas eu não tenho mais força. E aí, você se sentiu impotente. Sem força, impotente. Aí eu liguei pro meu pastor, pedi oração, ele orou. E aí eu vomitei todo aquele sapinho no dia.
para fora. E eu falei para Deus naquele dia que até ali eu tinha vindo com as minhas forças, mas dali para frente seria Ele que iria me conduzir. E se Ele permitiu eu passar, Ele ia me curar. Não foi fácil. Mais outras internações. O médico chegou no momento e falou, nós vamos ter que parar, você não aguenta mais. Eu falei, não, vamos colocar a sonda. Eu não aceitava a sonda. E nos dias mais difíceis, a minha filha Carol, que está na Irlanda, era ela que estava do meu lado, e o meu neto Pietro, que mesmo pequeno, a avó ligava para mim, eu internada, ele falava assim, vó, volta logo, eu estou com saudade, eu te amo, gente. eu estou rezando por você. Meu Deus, E olha, assim, gente, eu tô aqui emocionadíssima. Na Meu última Deus. internação minha, ninguém me dava vida. Pra você ter noção, o meu pai, ele não foi nem um dia me visitar quando eu estive internada. Ele me levou na última internação para o hospital, me deixou lá e nunca foi me visitar. Porque ele não tinha coragem de ver. E aí eu me questionava, por que meu pai não vinha me visitar? E aí um tio meu de São Paulo, depois que eu ressuscitei, veio me visitar e falou assim, o seu pai me ligava todos os dias chorando e falava assim, se eu perder essa menina eu vou sumir. Ela é tudo que eu tenho, e olha que eu tenho mais 2 irmãos. Mas é que eu era o ponto de equilíbrio da família. Então, se eu fraquejasse, quem que ia fazer? Mas você tava no seu momento que você tava precisando ser cuidada, né? E aí a minha filha com 15 anos, que é a Carol, que hoje está na Irlanda, que ela tem 22 anos, que tem a Eloá, ela cuidava de mim, ela cuidava da casa, ela ia para a escola, e mesmo assim ela não perdeu o ano dela de escola. E eu Que graça, né? Isso é gostoso de ver, né? Que tem ali um filho forte também, que ela enfrentou tudo isso, né? Porque hoje contando, eu já tô emocionada, imagine tá vivendo, né? Passa um filme, né, na sua cabeça, a hora que você tá contando, assim. E aí teve um momento que ela fazia assim, meu único alimento que eu conseguia era insure batido com sorvete, que ela fazia. Então ela vinha lá com aquela colherzinha, ela lia as lágrimas, descia, ela falava, mãe, come só um pouquinho, pelo amor de Deus. Ela tentando dar ali na minha boca. Então eu falo assim, para você, mãe, nunca desistir dos seus filhos, fazer o que você puder por eles, porque na hora que você mais precisar, você vai saber quem são eles. E assim, um recado para você, mulher, né, que às vezes descobre um câncer e não quer se cuidar. Nós estamos agora em Epitácio com a carreta lá, né, na Praça da Criança. Então você que tem tempo, mesmo que você não tenha tempo, vai lá, faz o seu exame. Se previna, porque tudo no começo tem cura. O câncer, ele mata? Mata, né? Mas tudo descoberto no começo, gente. Olha eu aqui, 7 anos depois. Podendo contar, né? Podendo contar. A minha cura não foi fácil. Não foi fácil. E eu vim começar a comer, depois de tudo isso, em dezembro. Nossa. Eu terminei o tratamento dia 27 de outubro de 2017 e eu vim começar a comer dia 25 de dezembro de 2017. E assim, são coisas que a gente faz no automático, né? Que fala assim, cara, é uma coisa simples, é um hábito do dia a dia que você fala comer. E aí, de repente, quando alguém fala pra você, você não vai poder comer. Exatamente. É surreal isso, né? Você fala assim, cara, como que eu vou viver? Como que vai ser isso? E todo esse desafio, você teve muita... E eu tinha fome. E aí? E nos momentos de fome, a língua cheia de sapinho. A única coisa que entrava era líquido. E bem pouquinho, porque doía tudo. E aí eu falava assim pra Deus, meu Deus, assim como o Senhor fez com Jesus lá no deserto, que ele ficou 40 dias com fome, sem comer, me ajuda. Se você permitiu eu passar por isso, né? Se você permitiu eu passar por isso, vai me ajudar. E aí no último dia da químio, o médico falou assim, Edna, vamos pôr uma sonda alimentar? Eu, não. Edna, mas olha como que você tá. Eu andava segurando. É porque as pessoas já me tava dando seguravam. fraqueza, né? Eu estava com 42 quilos quando eu terminei o tratamento. Então eu não tinha forças para levantar. Eu virei para ele e falei assim, o meu Deus fez eu chegar até aqui, sem sonda, e eu vou continuar sem sonda. E assim, depois eu travei uma luta muito grande, até você começar a comer, se alimentar. Mas eu queria voltar a trabalhar. E aí quando foi em fevereiro... Gente, mulher... Oh, meu Deus do céu, né? Eu falo, gente, hoje... Quando a gente escuta, você fala assim, não, depois da revolução, né? Vamos lá, a mulherada poder sair de casa e trabalhar, a gente não quer mais voltar, não, né? A mulher gente não quer a força que ela tem, né? A gente aí... não quer saber, quer produzir, quer se sentir útil, né? Aí você voltou... Eu queria trabalhar. Daí eu fui na perícia com o doutor Veiga, lá em Venceslau, em dia 31 de janeiro. Falei assim, doutor, quero alta, que eu quero trabalhar. Mas todo mundo vem aqui
menina ficou encostada. Isso que eu ia falar, todo você mundo vem de aqui. alta. Falei, quero voltar a trabalhar. Ai, você tá bem? Eu falei, tô meio fraca, mas eu tô. Eu voltei. E aí eu voltei a trabalhar, aí foi quando eu comecei a pegar os seus filhos, e voltei ainda para os 2 empregos. Eu tinha 2 antes e continuei com 2 depois. Caramba. Então eu trabalhava na associação, e aí eu trabalhava de monitor. Então eu levantava 5 horas da manhã, pegava aluno nas fazendas, até hoje eu tenho meus alunos queridos que eu encontro. Eu tive aqueles que, no período do câncer, que foi antes, ia lá me ver, e tem os depois também. Alguns que até hoje me encontram, me abraçam, tenho um carinho muito grande por eles. Mas é gostoso, assim, eu lembro quando eu vim contar minha história também, que a gente vai refletindo, né, todas as coisas que a gente passou, as pessoas que às vezes a gente nem pensa que vão ser importantes na vida da gente, Sim. Quanto Deus trabalha, né, na vida da gente, de ter sempre pessoas, eu vejo que você tem, mais ou menos como eu, assim, você teve uma trajetória, começou a trabalhar bem cedo, tudo, mas cada lugar que você passou, você deixou uma marca, né? Quando eu fui babá do Matheus Omote, a Andréia ganhou o Gabriel, eu que fiquei com ela no hospital. E hoje ela me mandou uma mensagem falando que ela me conhece, que ela sabe, que ela me admira, né, pela força, pela determinação, pela garra, pela pessoa batalhadora que eu sou, pela pessoa de fibra, sabe, assim? E aí você vê, você fala assim, meu Deus, né? E aí, às vezes, muitas vezes, a hora que as pessoas vê o nosso podcast e assistir, vai falar assim, mas o que tem a ver? A Edna tá contando esse podcast, né? Lá no grupo de mulheres empreendedoras. Pra mim, eu sou uma empreendedora. Sim. Eu aprendi a empreender desde pequena, sempre trabalhando, lutando com garra e hoje com as semijoias. Então, é assim. E eu queria contar um pouco da minha história para que você, mulher, se inspire e ver que vale a pena você lutar pelos seus sonhos, pelo seu ideal. A gente precisa, sabe, Edna? Eu falo assim, com esse grupo de mulheres empreendedoras, a gente foi vendo muitas mulheres se sentindo impotentes. Tem mulheres que têm vergonha de se expor, de contar sobre a própria história, ou de até mostrar uma fragilidade. E você Sim. tá aqui se despindo, né? Você tá, tipo, entregue, vou contar, chorei, né? Conversei com Deus e não é fácil a gente se expor dessa forma, saber que vai, né, pra rede, vai pro mundo. Sim. A nossa voz vai pro mundo. Mas eu vejo muito, assim, como mulher, né, à frente desse projeto, de que é nossa responsabilidade. Como mulher, como ser humano, como cristã, né? Como, né? Uma pessoa que crê em Deus, de mostrar assim, olha, eu passei, chorei, né? Passei por tudo isso. Que nem quando você fala pra mim que você não conseguia comer, isso mexe muito comigo, né? Eu tenho uma autoimune e isso pra mim a relação com a alimentação é muito complicada, porque tem coisas que eu não posso comer porque inflama e tal. Então, quando a gente fala assim, cara, eu tô numa situação que eu não posso comer, é muito difícil isso. Não é fácil. Enfrentar isso, né, de uma forma ali, não, eu não vou conseguir, eu vou conseguir, vai achando alternativas, mas eu vejo muito assim, a mulher tem muito disso, né, a gente tem uma cabeça de criar alternativa, de se reinventar, né, e pelo que você conta, assim, que eu não tinha contato com a sua história, né? Não te conhecia, assim. Não. Eu lembro de você nessa época da van escolar lá da Andréia, né? Mas assim, não tinha. Depois a gente foi ter contato agora, por conta do grupo de mulheres e tal. Que você que me ajudou, né? Não, imagina. Num momento ali um pouco difícil da gente, né, quebrar algumas barreiras, Exatamente. Né? Pra gente mostrar o valor, né, da mulher, mostrar que nós estamos aqui não pra brincadeira, né? Nós estamos aqui por um propósito muito grande, que é inspirar outras mulheres, mostrar que elas podem sim passar por momentos muito difíceis, igual a esse que você falou, mas está aqui, né? Olha aí. E não só mulheres, não tem homem. Esses dias um comerciante falou assim pra mim, Edna, a sua história, você é inspiração. Tudo que você passou e você tá aí firme e forte. Eu falei, meu Deus do céu. Aí como eu vi as pessoas falando que eu sou inspiração, que se inspira, eu falei, não, eu preciso colocar isso pra fora. Outras mulheres precisam conhecer
a história, por que ficar guardada só pra mim? É. Porque a pessoa fala assim, Edna da CIP. Quem é Edna da CIP? Mas quem que é Edna Celestino? Edna da CIP ou Edna Celestino é uma pessoa que veio de baixo, que começou como funcionária como da roça, colheu algodão, colheu baquiária, adora ser criança, gosta de subir em cima de um pé de árvore. Fui levar meus netos para ver os dinossauros, se encantaram. É uma mulher assim que tem a sua fragilidade, é forte na hora que tem que ser, mas tem minha fragilidade também. Tem o meu momento ali que eu quero, às vezes, ficar sozinha, que eu quero chorar. Mas, assim, você me perguntou o que mudou você depois do câncer. E eu acho que eu me tornei... E a Edi me ajudou muito isso. A voltar à minha raiz. Quando eu falei assim, eu sou mulher raiz. A voltar à minha raiz, a não ter medo. Que parece que eu tinha me colocado dentro de um casulo. Sabe assim? Depois que eu perdi minha mãe. E eu fui me fechando. Não estava sendo mais eu. E todos nós temos uma pessoa forte. E de repente parece que aquela pessoa estava morrendo. E aí você é forte só pro outro. Você se dá tanto pro outro e você se esquece de você. Que não sobra nada pra você. E aí depois que eu voltei do câncer, eu dei uma revolucionada. Eu fiquei ainda mais um tempo. Depois eu me separei, né, do casamento de 20 anos. E fui morar sozinha com meus 2 netos, com a Laura e com o Gabriel. Que hoje é tudo na minha vida, embora já casei de novo da gente. Sou no 3º casamento, viu, mulherada? Eita, mulher que gosta de casar, hein, gente? Estou no 3º casamento, mas assim, nunca deixando de ser eu. Eu acho que isso esse é o ponto-chave. Sabe? Quando a gente passa por um momento de doença, que a gente tem que fazer uma reflexão profunda, porque é uma reflexão de vida ou morte que você fez, né? E aí quando você tem a vida ali, não, deu certo, tenho de novo a vida, e aí? Não tem mais essa história de fazer mais ou menos, né? Não. E aí você vê que Deus te deu uma segunda chance. Então você tem que aproveitar, realizar pequenos sonhos que você não tinha. Então depois que eu voltei do câncer, comecei a viver um pouco. Eu fui para São Paulo, eu fui para Parque Aquático. Depois que eu me separei, antes de eu me separar, eu já tinha um sonho de aprender a dirigir, de ser livre, de ter liberdade. E eu comecei. Hoje eu vou para Prudente, hoje eu vou para onde eu quiser. Você me falou que você foi para pro Mato Grosso. Isso que eu vou contar agora. E aí, eu tinha uma dívida com a minha prima que veio ficar uma semana comigo, de ir na casa dela. E ela mora a 600 quilômetros daqui. Caramba. Eu falei, gente, eu vou. Aí eu perdi meu pai em 2021. Estava numa fase assim. Falei, meu Deus, esse ano é tudo ou nada. Peguei 5 dias de folga no serviço. Na época, meu gerente falou assim, Edna, você vai à excursão? Eu falei, vou, com meu palio e meus 2 netos. Você é doida? Eu falei, não. Coloquei meus 2 netos dentro do carro. Falei, Fátima, eu tô indo pra aí. Ela, o quê? Eu falei, tô indo. Como? Estou indo de carro, com as 2 crianças, com a Laura e com o Gabriel. Saí daqui às 5 horas da manhã. E ela ia me monitorando. Onde você tá? Onde você tá? Gente, eu nunca saí. O máximo que eu fui foi Casa Verde. Meu Deus do céu. E eu fui parar em Bandeirante, depois de Campo Grande, sozinha, com 2 crianças dentro do carro. E ouvindo louvor. O que é uma mulher quando ela enfia o negócio na cara? E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em Bandeirante, eu chorei. Porque eu lembrei do meu pai. Era como se eu estivesse escutando ele falar assim, minha filha, você é doida, do jeitinho dele. Minha filha, mas você é doida, como você vai pro Mato Grosso, sozinho, com esses 2 dentro do carro? Crianças. E se aconteceu um acidente? E aí eu chorei, porque eu lembrei dele, e aí eu falei assim, pai, sua filha conseguiu, tá aqui, ó. Missão cumprida. Missão cumprida. Cara, é muito, muito gostoso, né? E me conta assim, onde que entra essa semijoia? Gente, eu tô usando um monte de semijoia bonita aqui, ó, toda maravilhosa. Onde que veio mais um sonho aí, veio mais uma vertente da Edna? Então, eu sempre gostei de vender, né? Tanto é que eu vendo convênios lá na associação, vendo campanhas. E eu sempre fui vendedora. Quando eu trabalhei na época do Caribe, eu vendia lingerie. Você sempre teve essa questão, então, de estar ali. E aí eu falei, gente, eu quero vender, eu quero começar a empreender. Já tive uma cozinha, fechei quando a minha mãe faleceu, que aí eu fiquei desmotivada. Então, eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio. Embora eu sou CLT, sou formada em pedagogia, não estou exercendo, continuo assim porque eu amo o que eu faço. Eu adoro esse contato com o público, esse contato de estar na porta do comércio, indo de porta em porta, tem tudo a ver. Falei, vou começar a empreender. E aí veio
Queria vender semi-joia e veio a marca Pacanelli de Santa Anastácio. Ah! A minha terra natal, Tal. que eu tenho um carinho muito grande lá por Santa Anastácio, que a minha família, as irmãs da minha mãe, os irmãos da minha mãe estão todos lá. Do meu pai só tem um que está aqui em Epitácio e o outro lá em Anastácio, mas a família da minha mãe estão todas em Anastácio. E aí eu comecei... A família da minha mãe é de lá também. É? Então, aí, ó. De repente, somos até parentes. E aí eu comecei a vender minhas semi-joias. Já tem 4 meses, só que eu vendo no meu período, né, no meu segundo emprego. Sim. Eu vou na hora do meu almoço, eu vou depois que eu saio da associação às 18, eu vou no final de semana. Tem uma amiga do meu esposo, lá de Paulicéia, que é a minha cliente já desde quando eu comecei a vender. Então é assim, tô indo aos poucos, caminhando, engateando, aos pouquinhos. Mas assim, quero empreender, quero conhecer novos horizontes, porque a gente não pode parar. Eu lembro quando a gente conversou lá na associação da primeira vez, né, que eu te procurei pra fazer a primeira reunião e tudo. Depois você falou, Paula, tem tanta coisa das associações aí, de mulheres, e você começou a falar um monte de coisa. E eu vi que seu olho brilhou, assim, na época eu falei, olha esses dias. Ai, gente. E aí tem que você gosta de participar, de ter ideias, então isso é muito legal, né? De conhecer esse mundo também, de ter... Eu falo assim, não tem problema que você tá no CLT e você ter um negócio em paralelo, porque é o que você falou, você ama o que você faz ali. Né? Você se encontrou ali também. E hoje a gente tem possibilidade, como você sempre teve 12 empregos, né? Tipo, tudo bem. Ter algo ali e poder vender para mulheres é muito gostoso, né? Porque mulher é muito vaidosa, gosta de estar bonita. E eu acho que tem tudo a ver também com esse momento depois do câncer, né? De celebrar a vida, de ter mesmo esse amor, né? Uma coisa que o doutor Gabriel Ramalho, o meu otorrino da parte da oncologia, também falou pra mim. Eu me lembro como hoje, eu não esqueço. De lá pra cá que eu fiz essa Edna voltar à tona. Ele falou assim, Edna, eu falei, doutor, eu vou morrer? Ele falou assim, vai, um dia. Não do câncer. Não do câncer. Você pode sair dali, o carro bater. Pode passar no meio de uma briga, de uma confusão, um tiro perdido, te pegar. De repente você tá ali, sai uma facada. Você pode morrer. Todo mundo tá propenso, né? Então, você não tá livre. Por isso, Edna, viva. Realize os seus sonhos. Você viu um vestido, pode ser o preço que for. Você gostou? Vai lá, mulher. Compre, parcela no cartão. Mas viva. Gente, a vida é uma só. E a nossa vida é um sopro. Eu nunca imaginei que eu iria passar por um câncer. Mas eu passei, vivi e estou aqui. E assim, hoje eu aproveito cada oportunidade que a vida me dá, que Deus me dá. Então, um recado que eu quero deixar hoje para as mulheres. Isso que eu ia te pedir, porque a gente já tá, nossa produção já deu um sinal ali que a gente tá acabando o nosso tempo. Fala demais, uma gosta de falar, a outra também gosta. Então, assim, hoje eu quero deixar um recado para você, mulher, que tem um sonho. Às vezes você quer estudar, não teve chance de estudar, porque teve que trabalhar cedo, para ajudar os pais, assim como eu tive. Eu parei meus estudos e voltei depois. Não desista do seu sonho. Você pode estar com 50 anos. Se você quiser voltar a estudar, volte, estude. Gente, o estudo, o seu conhecimento, ninguém te rouba. A professora falava isso na faculdade. Gente, sonho. Você pode viajar, você pode não ter dinheiro para você viajar, mas se você estudar, você viaja o mundo inteiro. Os livros tá aí, ó. A internet tá aí. Você pode conhecer o mundo inteiro. Basta você querer. Você ter força, determinação e uma coisa. Eu fui para um curso em Águas de Lindóia e o palestrante falou assim: seja para os seus filhos o eco da sua vida. Nossa, gente, que forte isso. Os seus filhos que trabalhar é bom, que trabalhar é prazeroso. Não ensine para os seus filhos que ele vai sair de casa, que você vai sair de casa porque você tem que pagar boleto, que você tem que pagar água e luz, que se você não trabalhar ele não vai comer. Não, ame o que você faça, faça com amor. Tudo que você for fazer, você faça com amor e ensina seu filho que trabalhar é bom e é prazeroso. Que você vai ser bem sucedida na vida e nunca deixe, independente de religião, de ter fé em Deus, porque se você tiver fé em Deus, você consegue tudo. Você consegue sobreviver a um câncer, você consegue sobreviver a muitas doenças. Eu perdi meu pai, minha mãe, problema renal, mas eu sei que faltou um pouco mais de conhecimento deles, até espiritualmente, para vencer isso. E
fisicamente também, mas você tem a chance da sua vida, não desperdice. Lute e realize os seus sonhos de ser uma empreendedora, até com uma paçoquinha. E é isso, né? Tem que fazer, tem que correr atrás, tem que lutar, né? E é o dia a dia, né? Essa história, nem você falou, seu professor falou isso, eu acho isso fantástico, porque existe uma questão cultural de que o trabalho lá atrás era uma questão ruim, era um castigo. E a gente não pode, a gente tem que mostrar isso. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, também tenho vários negócios, né? Pessoas multifáceis, né? Mas eu acho que você fazer com amor, né? Seja você estar no negócio do outro ou num segundo momento ali fora do seu trabalho, você encontrar momentos para você se realizar, né? E buscar isso e concretizar. Eu vejo muito disso em você. Eu falei, cara, eu tô aqui. Meu Deus, que mulher potente. Jesus amado. Edna, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Conto com você nesse grupo de mulheres, você sabe, você tem me ajudado muito lá na CIP. A gente ficou, né, com alguns probleminhas lá no começo, mas graças a Deus deu tudo certo. Sim. A CIP abriu as portas para nós, né? Tenho só que agradecer a você, ao presidente, tudo por ter aberto. E hoje a gente consegue fazer nossas reuniões lá sem, né? Só peço uma data, sou logo atendida. Quero muito fazer esse agradecimento aqui publicamente, né? E poder contar com você nesse grupo de mulheres. Muito obrigada por ter vindo aqui contar a sua história. Que essa história, gente, seja inspiradora, seja combustível aí para você que tá passando por um momento de doença, um momento de câncer. Se inspire e reze, né? Fé em Deus. Tenha fé em Deus e não perca a sua essência, né? Muito obrigada mesmo de coração. Obrigada pelas semijoias lindas, eu amei tudo, tô aqui toda de coração, toda de elo. Ai, fiquei apaixonada, olha, gente. Vamos a pessoa... Já, vamos comprar. Cacau Show também super apoiou o nosso podcast. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. Obrigada, gente, de coração. Curte, compartilha, se inscreve no canal, né? E vamos levar a voz dessas mulheres potentes pro mundo. Com certeza. A mulher, o lugar dela é onde ela quer estar. Não é onde as pessoas acham que ela deve estar, mas sim quando ela se encontra, ela fala, meu lugar é onde eu quero estar, não é onde o outro quer que você esteja. Perfeito, hein? Ó.